pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aí com a OK. A gente está falando hoje aí, trazendo para vocês algumas novidades aí, algumas informações bastante importantes aí, principalmente nessa fase de mercado, né, que o mundo todo está vivendo, de uma turbulência muito grande, né? E aqui no Brasil não seria diferente, e talvez aqui até um pouco mais acentuado, mas vamos em frente. E a gente tá aí com o Oswaldo, que vai falar um pouco para a gente, né, sobre essa questão tão importante ainda da questão do preço, né, da questão do preço das coisas, da questão de como tratar o preço, né, como fazer uma oferta. Porque olhando, né, para o mercado turbulento, para a gente vender, a gente tem que pensar em algumas estratégias, né? Estratégia de mudança de preço, estratégia de talvez de melhorar o produto, mudança no produto, estratégia aí talvez de fazer com que uma propaganda melhor, né? E também a estratégia aí, né, de praça, talvez a praça que a gente poderia, aquele famoso composto marca os 4 P's, né? Então, Oswaldo, como é que no E2Corp a gente trata essa questão aí de produto, preço, né? Para a gente entender como a gente está fazendo essa distribuição, o que você pode contar para a gente aí a respeito dessas estratégias? Então, primeiramente, um bom dia a todos. Vamos aí para mais um assunto que eu acho bastante interessante e bastante relevante para o cenário atual. Primeiro, acho que é importante a gente entender que esse cenário de composição de preço, formação de preço, mudou muito, sei lá, de uma década para cá, né? E piorou, acho que piorou, assim, acentuou essa mudança pós-pandemia, ou pós mundo mais digital, mais celular, mais na internet, porque o mercado hoje ele tem acesso ao teu preço e de todos os seus concorrentes ao mesmo tempo. E ele compra muito online, então é muito fácil ele escolher um ou outro. Então, assim, antigamente, né, antigamente, não muito tempo atrás, as empresas formulavam preço em função do custo, né? Hoje o mercado dita o preço, né? Você tem que ter um preço competitivo e tua margem é em função do preço versus custo, né? Então, se você precisa ter uma margem X, e você não consegue mexer no preço, você tem que trabalhar o seu custo, né? O custo do produto e o seu custo operacional, né? Então, mudou muito esse cenário hoje, né? Hoje eu não posso simplesmente fechar o olho, pego o meu custo, aplico uma margem, acho que o preço, esse tem que ser o preço. E se o preço estiver acima do mercado, você vai ficar sem vendas, né? Ou com poucas vendas. Porque o mercado hoje é muito bem informado, né? Então, assim, o E2Corp trata essa parte de formação de preço de venda, né? Trata aí você ter políticas de preços em função de região, de cliente ABC ou de classe, tipo de produto. Você tem lá as tabelas de preço, né? Você pode pôr preços formulados para itens mais que tem variação de preços, é, que segue uma lógica, né? Mas assim, isso tem que pensar que isso tem muito a ver com a política da empresa, com o mercado que ela atua, né? Também tem que considerar esse fator, da questão de que o preço, o mercado é que regula. Então, hoje, aquela velha planilha de formação de preço de venda já não é muito aplicado hoje em dia, né? O que o pessoal presta mais atenção é na composição do custo do produto, né? Se o custo, aí tem que olhar informação não só de custo de reposição, custo médio de reposição, impostos, né? Mas também a parte de custo operacional da empresa, porque na verdade as vendas, o lucro tem que pagar os custos operacionais da empresa. É isso. Agora voltou. Ele congelou a imagem, eu fui mexer aqui, ele congelou e congelou, e aí estava com o áudio parado. É. É bem isso aí mesmo, né, Oswaldo? Perfeito.
Hoje essa dinâmica ficou bastante complexa, né? Então, e trazer ter todas essas informações se torna bastante importante para o empresário, né? Então, é bacana mostrar que com o Edoscorp o cliente não tem necessidade de ficar se apoiando tanto em planilhas, né? É, a- e soluções adicionais aí para estar fazendo todo esse trabalho aí de entendimento de como tratar esse custo, tratar esse preço, né? Então dá para tratar preço por cliente, dá para tratar várias tabelas, dá para tratar campanhas, dá para fazer toda essa tratativa, né, Oswaldo? Você tem aí uma série de configurações, desde tabela de preço, mais geral para o produto, até fórmula específica, quando segue uma lógica, mesmo que lógica mais complexa, tabela de preço por cliente, normalmente isso é comum quando você em mercado B2B, quando você tem um contrato, né? Quando você negocia aquele preço para aquele cliente, os preços são negociados. Então não é a tabela nem a tabela um nem 2 nem 3 é uma tabela do cliente. Você tem itens promocionais que você pode aplicar, por exemplo, para acelerar a saída de estoque de alguns produtos, quando o estoque está um pouco inchado. Você pode trabalhar com descontos promocionais por um período. Então, tem várias tratativas aí que você pode utilizar, mas só reforçando, isso antes disso vem de uma política de preço, né? Vem de uma política de preço. Tem empresas que trabalham com preço único, tem empresas que trabalham com preço por região, tem empresas que trabalham por preços específicos para um cliente, tem empresas que trabalham, que consideram às vezes o volume, então tem muito a prática aí. O endoscópio pode chegar, tem lá as configurações padrão, que tem algumas flexibilidade até um nível onde você customiza o preço. Tá? Você pode chegar a customizar com regras bastante complexas para tratar a estação do preço. Mas eu sempre sou a favor de regras claras e simples, né? É fácil de conferir, é fácil de testar. Então, regras complexas só quando realmente for necessário para manter um nível de competitividade no mercado específico, aí você aplica a regra complexa. Mas você tem todas as mobilidades aí desde planilhamento de informação de custo, de preço de venda, e a parte de tabela de preço para o cliente, e aí você tem as descontos padrões, então tem bastante opções aí o cliente colocar a política de preço dele dentro do RP. Isso que é. Bem, isso é bastante importante, né? Ter uma política forte dentro do sistema, né? Porque o que acontece quando você não tem nenhuma política, né? Você pode, o pessoal da equipe de vendas, é claro que pode tratar uma política que venha não ser tão boa para a empresa, né? Você às vezes está vendendo, mas está vendendo com não tanto, né? E também o outro lado, né? Às vezes está com uma política muito fechada e você não consegue vender porque o mercado realmente está complicado naquele momento, né? Então é bacana isso, né? Que o sistema já traz toda essa estrutura para que tá fazendo essa gestão desse preço de vendas de uma forma bastante é, eficaz, né? É, Tem casos assim que eu já tive conhecimento em clientes que a gente atende da área industrial, que acontece que o custo daquele produto individual, às vezes, ele é elevado pelo, pelo mão de obra que exige, maquinário que exige para produzir aquela peça, né? Então, tem alguns tipos de indústria que ele, como o mercado às vezes não paga, se ele for colocar, porque às vezes o lote de produção dele é pequeno, então encarece, ele não tem um volume grande de venda daquela peça, ele tem que produzir em lote pequeno, preparar a máquina, o torno para produzir um lote muito pequeno, encarece muito a peça.
Você tem que pôr o custo naquele lote lá, né? O que algumas empresas costumam fazer? Ele pega esse tempo de preparação de máquina, tira do produto, né? Deixa só o custo mais de material e de operação propriamente dito, então ele fica com custo enxuto, ele consegue ter um preço competitivo, mas aquele custos, os custos indiretos, ou custo de preparação de máquina, aquelas coisas que são encarece o produto, ele tira dali e joga no resultado do negócio. Então, na verdade, parte daquela mão de obra, ele é jogado no resultado final do mês, no DRE, né? Na margem de custo operacional. Então, ele tira do produto individual, isso é uma estratégia que algumas empresas adotam. Quando você joga por o resultado, você está rateando aquele custo no resultado da empresa inteira. É, isso é bom porque você atinge, ele consegue atender a nível de preço e você sacrifica um pouco o lucro de alguns produtos, né? Porque você vai ratear aquele custo em outros produtos. Mas é uma questão de estratégia de negócio, estratégia de preço, que a gente chama de, vamos chamar isso de preço estratégico, né? Você fixa um preço, às vezes você está no prejuízo, né? Porque no mix você tem que atender o cliente com aquele produto, senão você perde outros. Então você opera com preço, às vezes, quase no vermelho, ali empatando, né? Mas se atende o cliente e o custo adicional gerado para a fabricação daquele item, você joga no resultado. Essa é uma estratégia também. Aí por isso você precisa do RP, né? Você tem que olhar o financeiro também, o teu custo operacional, ratear aquele custo operacional na parte de produção, a gente tem um custo real, né? Você pega o custo operacional, custo fixo operacional e custos indiretos, insumos, e rateia nos itens fabricados. E aí você tem um custo real do produto. O custo real hoje não é mais como antigamente se usava para formular preço de venda, né? Essa época já foi. O custo real é para você saber quanto que é a sua margem de lucro, porque o preço de venda já está definido, entendeu? Então, assim, quanto que sobra ali na tua margem de lucro. E essa sua margem de lucro, a soma das margens de lucro tem que pagar o seu custo operacional, que é o custo fixo. Então, essa é a dinâmica do preço, né? Porque o Essa é a preço já dinâmica. já está definido pelo mercado, né? Você tem que ter o break-even, né? Por exemplo, se você tem um serviço que você paga um valor fixo lá de, sei lá, $20.000 para ter o serviço, a tecnologia, e o produto custa X, para você pagar aquele fixo, você tem que vender no mínimo tantas peças para atingir o break-even. A partir dali você Exatamente. começa a ter lucro. Então tem muito dessa questão também, né? Você tem o custo variável, que é lá o material, mas tem um custo fixo que às vezes tem muita parte de engenharia, de consultoria no processo de montagem ou de instalação, né? Que nem tudo você consegue jogar no custo do projeto. Tem muito disso aí. Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, é bem legal isso aí, né? Porque a grande maioria dos empresários, mais a grande maioria das empresas, principalmente na pequena empresa, fica meio maluca, né? Quando vai ter que redefinir os preços, né, do produto, quando tem muita oscilação, nossa, e ultimamente está tendo bastante oscilações, né? Seja de matéria-prima, seja do dólar e tudo mais, aí o pessoal fica meio perdido, né? O que tem que fazer, né? Entender esse custo é uma coisa bastante crítica, né? Que muitas vezes o cara e assim, e o custo, às vezes, o que eu tenho visto aí no mercado, que às vezes você vai um consultor, ele está tratando na empresa, ele trata de uma determinada, eu falo consultor externo, né, que consultor de custo, ele tem uma visão de custo muito particular, aí o cara, um outro pensa de um outro jeito, quer incluir tudo, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que o Edescorp, né, como é que a OC ajuda os clientes a tratar melhor essa questão de custo, né? Separar um pouco, entender essa coisa, o que que é o custo médio, o custo padrão do produto, o que é o custo industrial. Traduz para a gente isso daí, por favor. Então, vamos por partes aí, né? Então, primeiro assim, o custo médio é o custo da reposição, né,
daquele produto. Você faz a média, porque se o produto tem variação de preço, em época inflacionária, ou é balizado no dólar, então a cada mês pode ter um preço. Então você não pratica nem o último, que pode estar muito alto ou muito baixo, vamos supor, pega um produto em função do dólar, e nem o primeiro lá no início do mês, você pega a média ponderada. Então aquilo formaliza o custo do teu estoque, né? Naquele momento. Então o custo do teu estoque, você tem que aplicar ali impostos, não, porque quando você faz o custo médio, você tira os impostos. Você não faz o custo com ICM, IPI, você tira fora ICM, IPI, PIS/COFINS, você tira fora. Para compor o custo dele real, né, o custo para formação de preço de venda, você coloca os impostos. ICM, IPI, então você pega o custo médio, né, que é o custo líquido lá, né, e acrescenta os impostos, né. Esse custo aí que eu nominaria como custo padrão. Em cima dele, você coloca as margens e forma o preço de venda. Mas onde ficam os custos indireto operacional? Isso aí tem a ver com ponto de equilíbrio, tem a ver com a margem de lucro bruta, tem que pagar esse custo operacional, né? Que a margem de lucro líquida é o que? É a margem bruta do que você, daquilo que você pagou de custo direto do produto, impostos, mais custo de fornecedor, né? Essa diferença desse custo com o preço de venda. Isso aí te dá a margem bruta. E a margem líquida é o quê? É quando você tira todos os seus custos operacionais do produto. Então, assim, é, o custo médio ele é necessário para todas as empresas que fazem lá, que tem estoque, quer valorar estoque, né? E quem tem, principalmente empresas de lucro presumido e lucro real, que tem que entregar contabilidade, tem que entregar a parte fiscal, você já tem que fazer o custo médio, né? E aí existe lá no estoque uma que a gente chama de grupo de custos, que você calcula o custo, na verdade é o custo, isso dá para fazer até na mão, na verdade, mas é o custo líquido lá, né, sem os impostos, depois você acrescenta os impostos. Isso aí você forma o custo padrão, em cima disso você faz as margens. Essa margem que você vai colocar é o que eu falei antes, né? O preço de venda, às vezes, você não consegue pôr quanto você quer. É tanto, o mercado paga tanto. Então, a margem vai ser a diferença do preço de venda com... Às vezes, você fixa o preço, né? E aí você tem o custo. A tua margem fica sendo a diferença. Então, mudou muito essa conotação hoje, tá? E o custo tem que ser calculado, isso na empresa que compra e revende. O custo industrial, você pega lá o custo líquido, que é o quê? O produto acabado, mais o custo das matérias-primas envolvidas na confecção daquele produto acabado, né? E aí você pode acrescentar o quê? Os custos diretos de serviço, mão de obra, máquina, né? Tempo de fabricação, é o custo direto. Então, custo direto é o quê? Matéria-prima mais mão de obra. Você forma o custo direto. Para você fazer o custo real, você coloca os custos indiretos ali. Insumos da produção, aluguel lá do chão, do galpão do chão de fábrica, energia, água, isso você rateia. Aí você forma o custo real do produto, né? Em cima disso que você vai pôr a margem e vai estipular o preço de venda. Aí é tabela de preço, né? Tabela de preço. Então, essa é na área comercial é a parte, normalmente não é o comercial que faz, né? Isso vem com um analista que faz esses cálculos, né? Mas pode até ser o comercial, o diretor comercial, a área de diretoria comercial, mais fábrica, que faz essa composição e coloca a margem. Essa margem em função do preço do mercado, né? Porque às vezes você fala assim, bota uma margem assim, não, o preço que o mercado paga é X. O que pode acontecer, mas essa margem, esse preço não paga o meu custo, ou vai ficar uma margem muito pequena. Isso é a briga, né? Às vezes você tem que reduzir custo de produção, você tem que negociar com
fornecedores de matéria-prima, se é terceirizado, negociar com o fornecedor que faz a terceirização industrial. Então, tem que estar constantemente negociando. Existe uma frase que fala assim que às vezes o lucro está na redução do custo, né? Então, quando você consegue reduzir o custo, que você consegue ter o lucro, né? Então, porque o preço às vezes já é negociado. O mercado fala, eu pago tanto por peça. Ah, mas não consigo. Aí é uma briga de negociação, né? Não consigo falar assim. Aí ou o cara, um dos dois lados cede. Normalmente quem cede é o que está vendendo, é o cara que compra. O cara que compra nunca fica mais. Porque fica difícil, às vezes a missão da empresa é tentar mostrar que ele tem alguma diferenciação em relação ao produto, né? E que aquilo realmente vai agregar algum valor. Mas o grande desafio é que é numa indústria, né, que às vezes ele fornece um produto, esse produto é uma matéria-prima, né, é um subproduto para um outro produto do outro cara, e dentro daquele composto fica difícil o cara é, falar assim, justificar o valor dele, né? A não ser que ele tenha uma questão bastante diferenciada, né? Só eu que faço, aí ok, aí ele não tem um problema de tanto de E você dita o preço. Isso é a daí você dita exceção, o né? preço, aí você está mais tranquilo, né? É uma Quando você outra, é sozinho, é igual os grandes fornecedores de aço e ferro, né? Que são regidos pelas grandes oligopólio, monopólio, né? Então eles ditam o preço. E esse preço ele é balizado no dólar, né? é, Então, igual essa briga aí de preço de gasolina, né? Ah, por que que a gente tem que ter preço internacional? Porque os preços dessas commodities todas é varia, balizado no mercado internacional, no dólar. internacional. É, O preço do barril, ponto. Ah, vão abaixar no Brasil. Vai abaixar, vai ferrar. A Petrobras é, do vai, Brasil, como vai já tirar aconteceu. dinheiro da volta do Petrobras, né? É, uma empresa Oh, deixa de investir, e a Petrobras fala, tá tendo lucro. Que bom, né? Tá tendo lucro. Isso significa que ela vai ter mais dinheiro para investir, porque a área dela de extração exige muito investimento em pesquisa, né? Muito investimento em exploração de sim, novas áreas, né? Eles sim, têm que ter muito dinheiro para investimento. sim, Não é sim. assim, aquela margem, eles é uma empresa de capital misto, né? Então tem investidores, tem acionista que quer ter lucro. Com Então certeza. eles deixam de comprar, começam a vender as ações, que acontece, o preço da Petrobras despenca, né? A empresa Despenca. cai. De uma hora para outra cai. É. Então essa matemática não é o que a gente quer, às vezes é o mercado que controla, né? Tem, Exatamente. E toda ação vem por uma reação, né? O que a gente faz num lugar, o mercado vê de uma forma, fala assim, seja você tirar um produto do mercado, ou você baixar um determinado preço, ou cortar, não acompanhar uma dinâmica para quem está comprando a ação da Petrobras, aquilo é um preço também, né? Então, o entendimento de tudo isso é que se tem isso, eu não vou investir nisso, numa outra coisa, né? Então, essa visão do todo é muito importante, né? Que tem que estar alinhada, né? Não é uma regra fixa, ninguém é dono né, desses números, né? Sozinho, né? tem casos, por exemplo, que para reduzir custo ou não aumentar o preço, você vê isso muito na indústria de alimentos, né? Ele reduz o peso da embalagem, né? Tem sido comum, né? Aquilo que era 200 gramas agora é 180, mas a embalagem é do mesmo tamanho, né? Mas tem menos produto ali dentro, né? Então é comum. Você pega na indústria eletroeletrônica, automobilística, que ele começa por itens ali dentro do veículo, dentro do equipamento eletrônico, do computador, peças de custo menor. Ah, estava fabricando aqui, importa da China, sai mais barato. Então começa a ter isso, né? Você pega esses carros aí que tem problema de componente eletrônico,
eles começam por uns chips ou aqueles câmera ou touchscreen de menor qualidade. Fazer o quê? Você não vai descobrir na hora, você vai descobrir depois. Que a imagem não é Exatamente. boa, que o som não é lá essas coisas, você vai descobrir depois. Eles não vão economizar em itens de segurança, tá certo, né? Mas em outros itens, cara, não tem de onde tirar. Às vezes o pneu não vem com aquele pneu de marca Michelin ou Firestone, vem uma marca desconhecida de pneu, né? Agora o step não é mais aquele step que é o pneu normal, é um step de rodagem restrita, né? Mais estreitinho. E agora tem muitos carros que não vem step, né? Ele vem lá um negócio de para você fazer o reparo. Eu dou risada, é um spray que você faz o reparo. Mas como assim? Eu- Pode ir carros, não é carro pequeno, é carro médio, de luxo, né? Você pega aí aquele Tigo 8 Pro, né? Ele não vem em step, vem lá um kit de reparo. Tudo bem que o carro controla a pressão do pneu, coisa, mas é isso aí. É, É esses detalhes. bacana. Para É, o reduzir custo, igual o celular que não vem carregador mais, né? Essas coisas. É verdade, é verdade. Mas é a estratégia, às vezes, da empresa, que determinada empresa tá num determinado patamar que ela fala assim, eu consigo, tiro isso daqui e consigo manter o mesmo posicionamento que eu estou no mercado. Então, um exemplo, uma Apple, né, que você está falando do celular e tudo mais. Agora, outras empresas, por outro lado, estão para buscar o posicionamento, né, estão agregando componentes, né? Eu comprei um celular dias atrás e ele veio até com perfume, né? A caixa dele é perfumada, né? Então, Tem né? isso, tem isso. Então Tá agregando, né? tá agregando. Então um está buscando, querendo fazer uma estratégia de mercado acima e o outro está cortando custo. O grande dilema é se eu corto tanto custo aqui, eu posso, num dado momento, ser entendido que esse daqui está melhor que esse. Então, aí pode perder o Isso aí. posicionamento. Você tocou em duas estratégias, né? Ou você mexe no preço para pegar um volume maior de cliente, e aí, porque o teu preço às vezes não está competitivo, não está muito competitivo, então eu vou baixar, vou sacrificar a minha margem. Ou você vai para diferenciação, coloca um perfume, ou coloca um touchscreen de melhor qualidade, coloca lá um sistema de segurança melhor, coloca um HD de maior velocidade no notebook, com câmeras de alta definição para você gravar os áudios e vídeos. E aí você fala que o teu computador, o teu carro entrega mais. Então aí você vai olhar para um público que valoriza aquilo e paga aquilo. Então, em vez de você vender para A a Z, você vai vender para uma classe A, para uma classe C, ou para uma classe A mais ou B mais, mas você vai ter mais lucro naquilo. Que é a Apple. A Apple é muito assim. A Apple pega o quê? Quem gosta, compra Apple todo ano lá, o iPhone, o top, é mais a classe BA, não é isso? BA, né? E não olha muito para a classe C dele, mas Exatamente, é. é que a Apple criou uma imagem de sofisticação, né? Então, quem compra o produto da Apple está comprando sofisticação, status. Ele não está comprando um celular somente. É Apple, iPhone, né? É pertencer a uma classe, né? É É mais ou uma menos assim. classe. É um anel de diamante de uma debutante, mais ou menos assim, né? É E se a quase gente isso. olhar a realidade das pequenas indústrias, Silvio, normalmente ele fornece com a grande, está dentro de uma cadeia, ele não tem essa margem de negociação, de marketing para fazer isso, né? Porque o produto dele, na maioria das vezes, é um semi-acabado que vai entrar em algum lugar dentro da cadeia produtiva, né? Então é contrato, é negociação, é negociação de contrato, é difícil. E o grande fala, eu pago tanto. Então, esses pequenos têm que ter uma preocupação muito grande com o custo operacional da empresa dele. Porque, assim, o lucro dele vai depender do custo operacional dele, né? Certamente. Então, ele tem que ter uma fábrica muito enxuta, de repente começar a investir um pouco mais em automação, né?
para ter maior produtividade, reduzir custo. Então, ele tem que estar todo o tempo pensando em reduzir custo, porque o preço de venda, às vezes, ele é negociado e ponto. Você não tem, Exatamente. você não consegue falar para uma, se você fornece para uma Ford, Fiat, não você vai falar que o meu é especial. Não, se atende a especificação, é isso que eu quero, ponto. Não tem, porque não é um produto para o cliente final, né? É um produto está dentro da cadeia produtiva. Então, esse cenário dessas empresas que está dentro da cadeia produtiva tem um lado bom que você tem contrato, então você tem uma garantia de vendas mais ou menos programadas durante o ano, né? Você tem uma garantia de consumo daquele item, mas você tem que trabalhar muito o teu custo operacional, muito, enxugar ao máximo, automatizar processos produtivos, processos operacionais, para ter uma margem de rentabilidade e se manter no mercado. Existem realidades, nem tudo é Apple, né? É verdade, Oswaldo. Acho que a Apple é só a Apple mesmo. É verdade. Mas todo mundo quer se tornar uma Apple, né? Tá? É o sonho. É o sonho, né? Eu, Sensacional, Oswaldo. Muito bacana essa visão que você deu aí para os nossos clientes, né? Que a gente, dentro do Eduescorp, a gente consegue acompanhar desde o custo aí da parte de custos fixos, da parte dos custos que estão associados diretamente ao material, o custo padrão dele, o custo industrial, que tem mecanismo dentro do sistema que ele consegue gerenciar muito bem esse mix, né? Que isso é uma ferramenta assim fantástica que o pessoal precisa. Acredito que muitos dos nossos clientes nem estão sabendo como usar isso daí, né? Então precisa de estar evoluindo no uso da ferramenta. existe uma realidade nessas pequenas indústrias, eu até vejo como comum, né? Você tem um trabalho muito forte no setor industrial, às vezes no setor até comercial, mas o financeiro fica às traças, faturamento financeiro. E assim, e o retrato do custo operacional vem do financeiro. Então, assim, uma boa definição de centro de receita e despesa, com certo alinhamento com o plano de contas contábil, não é um para um, mas com certo alinhamento com o plano de contas contábil, para você ter essa paridade. O rateio por cento de custo, né? Você tratar melhor assim que departamento, jogar o que é custo de produção na produção, o que é custo administrativo no administrativo, separar o joio do trigo, né? Se você compra lá um café que o pessoal consome, ele não é insumo produtivo, ele é custo operacional administrativo. Se você comprar óleo de máquina, ele é um insumo de fábrica, né? De produto de limpeza de, chão, de máquina, é chão de fábrica, é insumo, tem que cair no chão de fábrica. Separar muito bem. Essa organização das informações no financeiro, que às vezes fica atrás, as traças, né? É contas a pagar e receber, e saldo de conta corrente, é quase nada, né? Perto do que as ferramentais. Está tudo lá no RP, né? Mas se eu não. Eu tenho que ter a cultura de olhar esses números, porque é dele que eu vou ver se realmente a empresa está dando lucro. Porque normalmente o lucro ele é corroído pelo teu custo operacional elevado. Perfeito, Fácil, Oswaldo. perdas, as coisas, né? Mas isso o chão de fábrica normalmente apura, né? Perdas, né? Ou compras, que é muito comum em fábrica, que ele vende muito, até tem lucro, mas não vê o dinheiro, né? Eu sempre falo assim, né? Eu vendo, compro, mas eu não vejo o dinheiro. Eu falo assim, olha para o teu estoque, dá uma olhada, ele está lá parado. Está lá, cara. Ou ele está em acabado, ou ele está em semi-acabado, estoque semi-acabado, ou está em matéria-prima. Compra errado, compra muito. Ou o que você falou, tem um mix muito grande, mas às vezes o lote mínimo de compra da matéria-prima é elevado. Então ele Então, Oswaldo, realmente isso é uma questão bastante importante aí, né? Um outro problema, eu tive essa semana passada foi que eu tive em um cliente, né? E aí o cliente estava me contando de uma situação que ele falou, Silvio, aqui eu tinha uma gama de quase 60 produtos, né? E reduzi o meu número de produtos, né, para 20, pouco mais de 20, porque tinham N produtos que eu fazia,
né, que estavam dentro desse custo marginal lá, que eu estava fazendo e estava achando que estava dando lucro, né? E no final das contas, não estava dando lucro, né? Então, eu queria conversar com você sobre isso, né? Sobre essa questão de, às vezes, a gente tem uma carteira muito grande, né? E como o Edoscore pode tratar isso daí, né, também. E é um último ponto, né? Qual é, né, uma pergunta final, né? Quando eu reduzo esse mix, né, pode ser que determinado item é um item importante para mim, embora eu não tenha no lucro, talvez ele seja um item complementar. Como é que o empresário deve pensar nessa questão da gestão dessa carteira, né, de produtos, né? Como o Edoscor pode ajudar nisso? Então, vamos pensar assim, quando você tem uma carteira muito ampla, se você é simples, tem alguns relatórios no Edescorp, que, por exemplo, que é o ABC de vendas, né? Você vai ver lá que o 20/80 funciona sempre. Então, você tem 20% dos produtos que dá 80% do faturamento. E os outros 80% só dão 20% do faturamento, né? O que acontece quando você tem um mix muito grande, você imobiliza muito capital no estoque, primeiro aí. Então, você tem um capital de giro, enquanto tem aqueles. Porque quando você tem um mix muito grande, você tem um estoque maior, naturalmente. Tá certo? E se você tem fábrica, não, eu faço tudo encomenda, você tem muitos lotes de fabricação de tamanho não econômico. Isso significa que você está produzindo muito item que vende pouco, você starta a produção de lote não econômico, lote muito pequeno, mas o custo de preparação da máquina, de tudo, é o mesmo, é fixo. Então, na verdade, o teu custo por peça fica muito caro. Então, assim, o enxugamento do mix de produto para os itens mais rentáveis, ou que gera maior faturamento, é interessante. Só que, assim, você tocou num ponto aí que tem produto que se eu não tiver ele na carteira, o cliente não compra de mim, porque ele é um item, ele compõe aquela cesta de produto, e se você não tiver, ele vai procurar outro que tenha a cesta completa de produto. Então, às vezes, você tem naquela cesta, você tem 10 itens, por exemplo, você tem uns dois ou três que não dá lucro. Você está lá, é um bebê chorão ali dentro da cesta, né? Então, existem itens que é estratégico, que às vezes ele não dá muito lucro, às vezes até dá prejuízo. O que você faz? Joga no resultado do negócio, né? Tem isso mesmo, né? Quando você tenta, em certos momentos, você tem que tomar uma decisão de cortar para rentabilizar a tua empresa, e às vezes correr o risco de perder o cliente, né? Essa conta que você tem que fazer, né? Porque não dá para atender A a Z, não pode ser um magazine de A a Z. Pega esses grandes marketplace aí, né? Amazon, Magazine Luiza. Tem uma cesta, vende desde pasta de dente até uma geladeira, sei lá, né? Coisa assim, né? Até produto de ferramentas, coisa que você nada a ver, né? Mas tá lá. Medicamento. Mas é tudo terceiro que coloca no marketplace deles. Eles não têm todo aquele estoque. Se tivesse, quebraria muito rapidamente. Essa que é a verdade, né? Então, os grandes supermercados que atendiam os grandes supermercados estão se concentrando numa cesta mínima de produto, o resto eles põem de terceiro. Então, assim, a indústria também pode optar por isso, né? Esse produto de venda, terceiriza. Por exemplo, pega de um terceiro, que é especialista naquele produto, e você pede sob encomenda. Então, tem opções aí que a empresa tem que estar de olho, ele tem que saber quais são os 20% que dá 80% do faturamento. Você pode fazer isso pelo cálculo produto, ranking de produto, pela lucratividade de produto, ordenar aí pelas de maior lucratividade. Então, você tem a curva ABC, tem que ser feito periodicamente para ver como que está o comportamento. Então, e outro ponto que eu disse aí há pouco, se você tem uma carteira muito ampla, você tende a ter um estoque muito amplo.
Assim, não só do produto acabado, se você é fábrica, mas às vezes matéria-prima, né? Você tem que ter material para aquilo tudo, né? E a matéria-prima tem um agravante, né? Às vezes você quer comprar uma matéria-prima lá, alumínio, né? Por exemplo, você não consegue comprar lá 200 quilos, você tem que comprar uma tonelada. Às vezes é o lote mínimo de compra, né? E aquilo fica em estoque. Tudo bem, é dinheiro em caixa, mas é dinheiro imobilizado, é capital de giro imobilizado. Então, essa matemática não dá para fazer em planilha nem na cabeça. Tem que usar só o sistema. A planilha dinâmica pode ajudar bastante a ter uma visibilidade de participação desses produtos no resultado. A parte financeira pode ajudar bastante. A parte de vendas tem aquela parte de administração de vendas onde você tira os relatórios, né? Então tem bastante ferramentas assim. Tem coisa que o gestor ele tem que querer ter aquela informação. Então, pode ter informação que o Edoscope não tem ali no ativo, mas ele é uma ferramenta, é uma plataforma, né? Ela pode extrair, pode ser feito via um específico, um relatório, ou um cockpit, um gráfico, tudo isso pode ser construído on demand, né? Para as especificidades do negócio da pessoa. Porque o RP nunca atende de A a Z todo mundo. Isso não existe. Nem nós, nem nenhum RP grande, né? Ele atende o core daquilo que mais usa. Mas tem aqueles clientes que têm as suas especificidades. E ele precisa ser atendido para ter visibilidade do resultado e dos custos, né? Que englobam aquela operação. É isso. É bacana, realmente essa questão que você abordou aí de acaba tendo muito estoque e tudo mais. E mesmo quando a gente vai terceirizar, né, no caso de uma Amazon e tal, não dá para o cara, quando vai terceirizar, ele tratar da mesma forma no prazo de entrega, como ele trata os produtos que ele tem, né? Então, toda essa questão, toda essa política, né, ele tem que estar pensando bem, de forma bastante adequada, né? O que ele vai manter de produto, e quando ele vai manter, se ele vai terceirizar, quanto tempo ele vai qual vai ser a política de entrega? Então, essa questão dessa tratativa aí, né, dentro do sistema, ele consegue ter essa visibilidade melhor, né, que às vezes ele não consegue ter, né? É uma coisa que ele é um paradoxo da terceirização, é assim, né? Normalmente fala, esse produto aqui vende pouco, tal, vou terceirizar. Só que produto lote pequeno você não consegue terceirizar. Ninguém quer fabricar um lote pequeno. Normalmente você terceiriza aqueles produtos que tem um giro grande, que compensa para o terceirizado. Você tem um bom preço para negociar com o terceirizado pelo volume. E aqueles produtos de baixo volume, né? Mais sob encomenda mesmo, é isso que você faz, né? A não ser que você tenha a sorte daquele produto de baixo volume, você ter uma empresa especializada naquilo. Aí tudo bem. Já está no mix dele, ele consegue ter um preço. Porque se você for terceirizar um produto de baixo volume, ele vai custar caro para você. Porque o peso do baixo volume, o teu fornecedor vai cobrar de você. Então, ou você paga em casa ou paga fora. Então, o que normalmente você terceiriza é aquilo que tenha volume. E você deixa esses produtos mais, vamos chamar assim, carne de pescoço mesmo, para fazer dentro de casa, onde precisa ter mais cuidado, onde o processo é mais trabalhoso, para você entregar a qualidade e tal. Então, você faz isso dentro de casa. Então, o ideal era poder terceirizar todos os produtos carne de pescoço. Né? Pô, mas não, normalmente não é possível, né? Não é muito viável. Então, esse é a grande desafio dessas indústrias, né? Mas, assim, concentração no core e linha de produto mais enxuto, você vê isso não só nas empresas menores, mas nas grandes empresas automobilísticas, estão fazendo isso, né? Usa a mesma plataforma, muda só um pouco, muda o modelo, mas é o mesmo carro, vários carros usando o mesmo motor, eles fazem isso, né? Porque não dá para fazer um motor para cada carro.
um carro ter dois, três tipos de motor, 1.0, 1.8, 1.4 turbo. Não, eles começam a unificar motor também. Por quê? Isso é custo. Custo. Em indústria, se você tem lá três motores, você reduz para um, você vende, sei lá, 1.000 carros por mês de cada motor, então você passa a ter 3.000 do mesmo motor. Se você unifica o motor, então você tem um lote de produção maior, então você tem um custo produtivo menor, né? Então, essa, esse pensamento estratégico de gestão e logística tem que estar na cabeça do gestor das indústrias, seja indústria de alimentos, autopeças, mesmo alimento. Não dá para fazer desde uma bala até um bolo, chocolate, é, todos produtos de alimentos mais complexos, né? Então, assim, às vezes ele tem que centralizar naquilo que é o core dele, onde ele é bom, e o resto ele terceiriza. Ele mantém o mix grande, entre aspas, né? Mas lá, sei lá, 50% a 60% é feito por terceiro. Ele fica com 20% ali, onde ele faz bem, onde tem volume, ele tem lucro, né? Essa que é a, esse pensamento é que tem que estar todo o tempo, tem que estar reavaliando, né? Esse negócio de atender tudo e a todo mundo Não vale a pena, né? não funciona. É, bacana, Oswaldo. Pessoal, desculpa aí, deu uma travada, né? A gente estava falando sobre cursos, aí caiu a internet, então vamos complementar aí, Oswaldo. Por favor, complementa o que você estava falando. Então, eu estava falando da parte do financeiro, né? Normalmente, as pequenas empresas, indústria principalmente, olha pouco para o financeiro, né? Olha o financeiro na ótica de contas a pagar e receber somente, né? E, e saldo de conta corrente e tal. Mas o financeiro, ele é uma ferramenta gerencial muito rica, né? Que é importante tratar as informações e qualificar as informações, classificar, vamos dizer assim, as informações por centro de receita e despesa, que é um plano gerencial, e fazer os rapeios no centro de custo. E também hoje tem o conceito de projeto, né, que é aquilo que você vai fazer um investimento, uma reforma da fábrica, cria lá o projeto e lança os custos dentro do projeto, por exemplo, que é um custo que não é um custo fixo, é um investimento, né? Então, você pode jogar isso como um projeto e é importante no centro no plano de contas lá, o financeiro, você qualificar o que é receita, custo direto, custo indireto, o que é investimento, para que os relatórios retratem isso com maior precisão. Então, esses custos aí, que são os custos fixos, né? Que uma vez que você qualifica lá que são custos fixos operacionais, esse custo fixo tem que ser pago pela margem de lucro da empresa. Então, essa análise, às vezes a empresa está vendendo lá, está fabricando e vendendo, às vezes ela está no prejuízo e não sabe. Às vezes ela não tem um custeio correto do material, e não tem o custeio correto do chão de fábrica, do custo da operação, dos tempos de operação, né? E aí não olha muito o custo operacional, custo fixo operacional, né? Então, é uma coisa muito integrada essa questão do custo, né? Ela não é só o custo do fabricante, do fornecedor, né? Ela tem uma série de componentes que está dentro da própria empresa que tem que ser olhado. Perfeito, Oswaldo. É isso mesmo, muito bacana aí a explicação que você nos deu, né? E é muito bom, né, passar para os nossos clientes para que eles vão usar a ferramenta e vamos conhecer mais profundamente o Edescorp, né? E para o mercado, pessoal que não conhece o Edescorp ainda, que venham, quiserem conhecer, podem marcar uma apresentação e tudo mais, que a gente está sempre às ordens, né? É isso, o E2Corp é uma ferramenta bastante completa, tem bastante funcionalidades lá. Eu acredito que tem boa parte das funcionalidades que tem, a grande maioria nem conhece, que na verdade é uma coisa de querer usar ou de necessitar daquele recurso, e está lá. É uma ferramenta muito rica em recursos, é uma plataforma muito robusta e pode entregar muito mais às vezes do que está entregando, né? Mas está lá, né?
tem muito a ver com a cultura de gestão da empresa, né? Se a cultura não quer uma gestão muito precisa, uma análise gerencial, ele vai entregar aquilo que é operacional. Mas se ele tem uma cultura gerencial e quer caminhar para essa cultura gerencial, tem lá as ferramentas todas, os relatórios gerenciais, as planilhas dinâmicas, agora na versão 6 tem os cockpit, então tem bastante ferramenta que a pessoa pode se utilizar para melhorar a gestão, né? É Per- isso. Perfeito, pessoal. Perfeito, Oswaldo, obrigado. E, pessoal, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, alguma dúvida, quiserem mandar para a gente, né, ou através da própria publicação dos links aí nas diversas redes sociais, ou através diretamente aí, mandando um e-mail para pós-venda@sistemas, né, ou comercial@sistemas, sintam-se à vontade aí, porque a gente tá querendo responder as perguntas para vocês, tá bom? Muito obrigado, É isso pessoal. aí. Um grande Obrigado abraço aí, e pessoal. uma boa Sucesso semana. para todos nós. Até Vamos mais. lá.